Então nós precisamos confiar no Senhor. Amém. Nós precisamos estar próximo dele, nós precisamos estar perto dele, nós precisamos confiar nele. Sim. E aí realmente, como diz aqui, tudo que o quanto nós fizermos, entendeu? Estamos ali junto à corrente de águas, então nós vamos realmente prosperar. Amém. Vamos prosperar e nós vamos ser bem-sucedidos. Amém. Ou seja, Glória a nunca Deus. vai faltar a bênção do Senhor, o alimento do Senhor, a provisão do Senhor, nunca vai faltar. Amém. Amém. O versículo 2 diz o que aí, Tiago? Só para eu ver. O 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Aí prossegue dizendo, né, que é o 3. Então a gente vê que o prazer dele é, vamos colocar para os dias de hoje, na palavra do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite. Amém. Essa pessoa é como uma árvore, né, plantada junto ali às fontes. E uma árvore plantada junto às fontes, dificilmente ela vai ressecar, porque as raízes elas vão se estenderem para os locais ali onde está molhado, né? E por mais que ao redor possa tudo secar, mas se aquela árvore estiver sendo regada, ela sempre vai se manter verde, né? Então, se nós estivermos na presença de Deus, como o Tiago desfrutou, nós vamos sempre nos manter renovados, né? Amém. Renovados, e a velhice não vai chegar até nós, né? Mas nós vamos viver realmente, desfrutar de abundância, né? Como foi falado aqui, como foi desfrutado. Cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque primeiramente ele buscou o Senhor. Amém. E o que é que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Só que às vezes nós invertemos, né? Primeiro nós buscamos as nossas coisas, quando está tudo certinho para nós, aí agora nós vamos buscar o Senhor, né? Mas o Senhor quer, quando nós de fato buscamos o Senhor, mesmo, né, buscamos o Senhor Jesus, e o Senhor vê que você está olhando para Ele, né? O Senhor vai lá e supre as suas outras necessidades, né? Porque é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Esse livro realmente é muito bom. O povo de Israel aqui no início mostra que eles sofreram consequências por terem abandonado a Deus, né? E as consequências ali seriam grandes. Por abandonarem a Deus, o manancial de águas vivas, eles começaram a cavar cisternas para si. Porém, tudo aquilo não teve nenhum resultado, como mostrou aqui na leitura, né? Não deu em nada. Por quê? Porque eles tentaram substituir a dependência de Deus pela sua força natural, brutal, né? Se confiassem em Deus, Deus poderia suprir, como supriu muitas vezes o povo de Israel. Deus enviou codornizes, né? Aves, fez cair pão do céu. Eles tiveram esse privilégio de ver isso, um pão caindo do céu. Não sei. Deveria ser um negócio muito interessante, né? Caindo pão do céu. Era pequenininho, mas era um pão do céu que alimentava as pessoas. Era o maná, né? Muitos sinais, por confiar em Deus, Deus supria, né? Então, mas o que complicava o povo de Israel era a idolatria. Deus disse, eu sou o único Deus, só eu devo ser adorado. Mas o povo tem uma como é que eu posso dizer? Tem um desejo, uma tendência para adorar aquilo que vê com seus olhos físicos, né? Então, eles faziam deuses para si e Deus não tolerava isso. Nosso Deus, quando uma pessoa adora um ídolo, seja uma imagem de escultura, ou seja algum desejo que alimenta no coração por algo que não é Deus e coloca acima de Deus, é como se Deus estivesse sendo traído. Porque Deus vê o seu povo como Cristo vê o seu povo como a sua igreja, né? E o próprio Deus disse, eu sou o teu marido, ó Israel. Então isso fazia com que, quando o povo deixava de ir adorar a Deus para adorar os seus ídolos, para prestar culto a ídolos, ou até mesmo para viver uma vida de violência, de maldade, de uma vida que não fosse de piedade, Deus ele trazia prejuízo para essas pessoas. E foi o que aconteceu com esse povo de Israel, né? Eles seriam retirados da terra deles,
como diz aí no início, seriam levados ao Egito e à Síria e comeriam coisas imundas, né? Senhor Jesus. Aí no livro diz, nossa experiência é semelhante. Quantas vezes cavamos cisternas a fim de garantir nosso sustento, nosso deleite e nossa segurança. Confiamos no que nas nossas mãos são capazes de fazer e em nossos maravilhosos planos, e deixamos Deus de lado, não percebendo que é Ele quem nos dá todas as coisas. Amém. É necessário então que nossa eira e o nosso lagar cessem de nos manter e que as obras de nossas mãos desmoronem, a fim de percebermos que, por haver abandonado a rocha firme e inabalável, o manancial eterno de águas vivas, perdemos as bênçãos que estão em Deus. Amém. Devemos confiar unicamente no Senhor, viver por Ele, buscar seu reino em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém. Se estamos juntos ao manancial, jamais precisaremos nos preocupar com nossas necessidades, pois seremos supridos espontaneamente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Israel semeou iniquidade e colheu destruição e ruína. Eles não confiaram em Deus e o abandonaram. Como consequência, deixaram de ter o cuidado de Deus e sua bênção. Seu juízo então veio sobre Israel. Ó Senhor Jesus, que nós nunca abandonemos Deus, né? Nós sempre precisamos estar todos os dias ligados com Deus, né? Sim. A palavra de Deus, ela é importantíssima. Ler a Bíblia, fazer as orações, né? Ter um contato diário, né? Estar congregando, como estamos aqui agora na casa de Sileide. Tudo isso é muito cantando louvores, essa comunhão com Deus. Porque se uma pessoa deixar de fazer isso, ela vai ter consequências, né? A Bíblia diz que quando uma pessoa se sai do Senhor assim, primeiro diz assim, né? Quando uma pessoa, antes de vir para o Senhor, ela tem um espírito imundo dentro dela. Aí quando ela se converte ao Senhor, o Senhor vai lá e limpa a casa, que é o ser dela, o corpo, a alma e o espírito é limpo, né? Pelo Senhor. Só que se a pessoa, por exemplo, abandonar e passar a se rebelar contra Deus, né? Se rebelar contra Deus, se rebelar contra os irmãos, a igreja, fazer coisas que não são aprovadas, a Bíblia diz que é como se aquele espírito imundo que antes tinha saído, ele volta com mais 7, pior. Não sei se já viram essa passagem. Diz que o estado se torna pior do que o início, porque vem 7 vezes mais intensificado e a pessoa começa a fazer coisas que não fazia antes. E aí eu já vi isso, né? Eu já vi isso na vida da igreja muito tempo atrás. Teve uma irmã que veio para o Senhor, se afastou, acho que hoje ela voltou a reunir, né? Mas não mora mais aqui. Se afastou e quando ela se afastou, né, virou até lésbica, que antes não era lésbica. Lésbica é sapatona, né? Então, poxa vida, ela nunca foi isso, de repente virou isso, surgiu esses boatos, comentários, porque o estado inicial se torna pior, o último estado, depois que ela se abandonou a Deus, torna pior do que o que ela era antes de vir, né? O bicho vai fica virado, né? Aí agora a parte da sexualidade entra, os vícios. Largou, depois voltou, né?